Você já parou para pensar realmente sobre as primeiras palavras que Deus falou na criação do universo? Não foram palavras de súplica. Não foram palavras de esperança tímida. Não foram pedidos gentis. Foram decretos absolutos, comandos diretos, declarações de autoridade total. Haja luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. 2 palavras apenas. E a luz existiu. Não existia antes, e então existiu, porque Deus declarou que existisse. Não pediu, não rogou, não suplicou, não esperou. Declarou. E a declaração criou a realidade instantaneamente, imediatamente, perfeitamente. E aqui está algo que Emma Curtis Hopkins descobriu estudando profundamente essa passagem bíblica fundamental durante décadas. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E se você foi criado à imagem do Criador, você também tem poder criativo através da palavra falada. Você também pode decretar e ver a realidade se manifestar. Não porque você é divindade separada, mas porque você é a expressão da divindade única que cria através da palavra. Neste vídeo, vou te ensinar exatamente como Emma Curtis Hopkins ensinava suas alunas a decretarem como Deus decretou. Não metaforicamente, mas literalmente, com autoridade, com convicção, com poder. E vou te contar a história completa de uma mulher chamada Beatriz, que estava completamente quebrada financeiramente, que não tinha absolutamente nada e que decidiu experimentar decretar como Deus decretou durante 40 dias consecutivos. E no 40º dia, sua realidade financeira havia mudado tão drasticamente que era impossível explicar por coincidência ou esforço humano apenas. Mas antes de contar a história transformadora de Beatriz, você precisa entender com profundidade absoluta por que decretar funciona, qual é a base bíblica sólida, e como Emma Curtis Hopkins conectou princípios bíblicos eternos com aplicação prática moderna. Quando você lê Gênesis capítulo 1, quando você realmente presta atenção, você percebe um padrão repetitivo, um modelo consistente de como Deus criou absolutamente tudo que existe. Primeiro, Deus falou. Segundo, o que ele falou se manifestou fisicamente. Terceiro, Deus viu que era bom. Deus disse, haja luz, e houve luz. Versículo 3. Deus disse, haja firmamento, e fez Deus o firmamento. Versículo 7. Deus disse, produza a terra relva, e a terra produziu. Versículo 11. Repetidamente, consistentemente, sem exceção. Deus falou primeiro, a manifestação física seguiu. A palavra criou a realidade. O som precedeu a forma. O verbo tornou-se carne, como João, capítulo 1, declara. Emma Curtis Hopkins, que estudou não apenas teologia cristã, mas também filosofia hermética, cabala judaica e Vedanta hindu, descobriu que esse princípio de palavra criando realidade não é exclusivo da Bíblia. É lei universal reconhecida por todas as tradições espirituais profundas. Os hindus chamam de Vak Shakti, o poder da palavra falada. Os cabalistas falam do Logos, a palavra divina que estrutura a realidade. E Jesus, o Verbo feito carne, demonstrou constantemente esse poder através de decretos. Levanta-te e anda. Esteja limpo. Seja feito segundo tua fé. Mas aqui está onde a maioria das pessoas, incluindo muitos cristãos sinceros, erram completamente. Eles acham que só Deus ou Jesus tem esse poder. Eles acham que seres humanos comuns não podem decretar e ver a manifestação. Eles acham que seria blasfêmia ou arrogância tentar. Emma Curtis Hopkins ensinou o oposto radical. É blasfêmia não usar o poder que Deus te deu. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagem não é apenas a aparência física. É a natureza. É a capacidade. É o poder. Se Deus cria através da palavra e você é feito à imagem de Deus, então você também cria através da palavra. Jesus confirmou isso explicitamente múltiplas vezes. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos capítulo 11, versículo 23. O que diz? Palavra falada, assim será. Manifestação física. E no livro de Joel, Deus ordena: diga ao fraco, sou forte. Joel, capítulo 3, versículo 10. Não sinta que é forte. Não espere ficar forte. Mas diga, palavra declarativa. Decrete a força, mesmo sentindo a fraqueza, e a força se manifestará. Emma pegou esses princípios bíblicos eternos e criou um método prático, científico, replicável para qualquer pessoa aplicar. E chamou de tratamento de decreto criativo, ou palavra científica. Não é magia, não é manipulação. É lei espiritual funcionando tão precisamente quanto a lei física da gravidade. Agora deixe-me contar a história completa de Beatriz, desde o início, para você ver exatamente como essa lei funciona quando aplicada correta e consistentemente. Beatriz tinha 41 anos quando sua vida desmoronou completamente e simultaneamente. Ela não havia nascido em pobreza extrema. Sua família de origem era classe média. Pai funcionário público, mãe professora primária, casa própria modesta, comida sempre na mesa, educação básica garantida. Beatriz cresceu com certa estabilidade, sem luxos, mas sem miséria também. Aos 22 anos, Beatriz se casou com Paulo, um homem trabalhador, honesto, decente. Tiveram um filho, Rafael, e durante 17 anos viveram uma vida normal, comum. Trabalho, contas, responsabilidades, algumas alegrias, alguns desafios, nada extraordinário em nenhuma direção. Mas quando Beatriz tinha 39 anos, tudo começou a desmoronar. Paulo foi diagnosticado com câncer agressivo. 2 anos de tratamentos caros, dolorosos, devastadores emocionalmente e financeiramente. Beatriz usou todas as economias, vendeu tudo que tinha valor, se endividou pesadamente. E Paulo lutou bravamente, mas perdeu a batalha aos 43 anos. Beatriz, aos 41, se viu viúva, com um filho adolescente traumatizado pela perda do pai, com dívidas enormes acumuladas dos tratamentos médicos, sem nenhuma economia, trabalhando em um emprego que mal pagava as despesas básicas. E pior, entrando em depressão profunda que a estava paralisando completamente. Ela não conseguia pensar direito, não conseguia funcionar adequadamente. Acordava todas as manhãs com um peso opressor no peito, sem vontade de viver, sem ver propósito, sem enxergar futuro possível. Estava afogando não apenas financeiramente, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. 3 meses após a morte de Paulo, Beatriz estava no fundo absoluto. Conta bancária vazia, cartão bloqueado, dívidas absurdas. Salário que mal cobria aluguel e comida básica. Rafael sofrendo vendo a mãe destruída. E Beatriz considerando seriamente pensamentos terríveis sobre não existir mais. Foi naquele momento mais escuro, mais desesperado, mais sem esperança, que algo aconteceu que salvaria literalmente sua vida. Beatriz tinha uma tia mais velha chamada Dona Eunice, irmã do pai falecido dela, uma mulher de fé profunda que havia estudado Emma Curtis Hopkins décadas antes. Dona Eunice morava em outra cidade, mas mantinha contato regular telefônico. E numa ligação, quando Beatriz finalmente admitiu quebrantada o quão desesperada estava, Dona Eunice disse algo que mudaria absolutamente tudo. Beatriz, querida, você está tentando resolver tudo sozinha, com esforço humano apenas. Mas você tem dentro de si um poder divino que não está usando. Você foi criada à imagem de Deus, e Deus criou falando. Ele decretou e o universo obedeceu. Você também pode decretar e sua realidade obedecerá. Não estou falando de uma metáfora. Estou falando de uma lei espiritual literal. Beatriz, exausta, cética, desesperada, respondeu com voz sem vida. Tia, isso pode funcionar para pessoas espirituais como você. Mas eu estou quebrada. Estou destruída. Não tenho fé, não tenho força, não tenho nada. Dona Eunice respondeu firmemente. Você não precisa ter a fé perfeita para começar. Você só precisa estar disposta a experimentar.
Faça um compromisso. Durante 40 dias, toda manhã ao acordar, você vai decretar como Deus decretou, não pedindo, não suplicando, mas decretando com autoridade. 40 dias, Beatriz. 40 dias apenas. O que você tem a perder? Beatriz pensou. 40 dias. O número bíblico de transformação, 40 dias de dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias de jejum de Jesus. E ela realmente não tinha nada a perder. Estava no fundo absoluto. Então concordou relutantemente, sem acreditar, mas disposta a tentar porque não havia outra opção. Dona Eunice enviou para Beatriz por correio um livro pequeno, antigo, A Ciência do Decreto Criativo, por Emma Curtis Hopkins, edição de 1927, e instruções escritas à mão detalhadas de como fazer os decretos exatamente como Emma ensinava. Beatriz recebeu o pacote 3 dias depois. E na manhã seguinte, uma segunda-feira de junho, começou o experimento de 40 dias que transformaria completamente sua vida. Primeiro dia, segunda-feira. Beatriz acordou às 6 horas da manhã, como sempre. Mas em vez de imediatamente se arrastar para o banho e o trabalho em modo automático depressivo, ela fez algo diferente. Sentou-se na cama, abriu o livro de Emma, leu as instruções de Dona Eunice e respirou fundo 3 vezes, tentando acalmar a mente caótica. Emma escrevia: quando Deus decretou haja luz, ele não pediu, não suplicou, não esperou, decretou com absoluta autoridade e certeza de que seria obedecido. Você deve fazer exatamente o mesmo. Não peça ao universo, não suplique a Deus. Decrete como Deus decretou, com autoridade, com certeza, com poder. Beatriz, sentindo-se ridícula, sentindo-se tola, mas comprometida com o experimento, começou a falar em voz alta pela primeira vez. Eu decreto agora. Haja abundância financeira na minha vida. Eu decreto. Minhas dívidas estão dissolvidas completamente. Eu decreto. Oportunidades de renda fluem para mim facilmente. Eu decreto. Sou suprida abundantemente pela substância divina infinita. Assim como Deus decretou e foi feito, eu decreto e está feito. Está decretado. Está manifestado. Assim é. As palavras saíram trêmulas, sem convicção real, carregadas de dúvida. Beatriz não acreditava. Não sentia nada mudar. Achou que era perda de tempo, mas havia prometido fazer por 40 dias. Então, continuaria. Segundo dia, terça-feira. Beatriz repetiu os decretos pela manhã, ainda se sentindo boba, ainda sem acreditar, mas cumprindo a promessa. Terceiro dia, quarta-feira, mesma coisa. Decretos falados mecanicamente, zero fé, zero sentimento de mudança. Nos primeiros 10 dias, Beatriz fez os decretos todas as manhãs roboticamente, automaticamente, sem convicção, sem expectativa, sem acreditar que funcionaria. Sua vida externa continuava exatamente igual, sem dinheiro, sem oportunidades, sem mudança visível nenhuma. Mas no 11º dia, algo pequeno, mas significativo, aconteceu. Beatriz estava no supermercado comprando o mínimo essencial quando uma senhora idosa na fila do caixa olhou para ela e disse inesperadamente: Querida, você parece precisar de ajuda, por favor, aceite isto. E estendeu uma nota de R$ 50. Beatriz ficou chocada, confusa. Não posso aceitar, senhora. Não conheço você. A senhora insistiu gentilmente. Aceite. Senti no coração que deveria te dar. Não questione. E colocou o dinheiro na mão de Beatriz antes que ela pudesse recusar novamente. Beatriz saiu do supermercado atordoada. R$ 50 de uma completa estranha? Coincidência? Ou o decreto funcionando? No 15º dia, outra pequena manifestação. Uma colega de trabalho mencionou casualmente que estava precisando de alguém para fazer um trabalho extra de digitação e perguntou se Beatriz conhecia alguém. Normalmente, Beatriz teria ignorado, mas dessa vez, algo a impulsionou a dizer: eu posso fazer. E ganhou R$ 300 extras. No 20º dia, Beatriz percebeu algo extraordinário acontecendo internamente. Os decretos que ela havia estado falando mecanicamente sem sentir estavam começando a mudar algo dentro dela.
A depressão profunda estava levemente aliviando. O peso opressor no peito estava minimamente mais leve. Ela estava conseguindo pensar um pouco mais claro. A voz nos decretos estava ficando mais firme, mais confiante, mais autoritária. Emma explicava isso no livro. Os decretos funcionam de dentro para fora. Primeiro, mudam sua consciência interna, depois, sua vibração energética, depois, sua realidade externa. Paciência e consistência são cruciais. Continue decretando mesmo sem ver mudança imediata externa. Beatriz continuou. Dia 21, 22, 23, 25, 30. Os decretos tornando-se mais poderosos a cada dia. Sua convicção crescendo gradualmente. Pequenas manifestações continuando. Dinheiro inesperado aqui, oportunidade ali, conta com desconto surpresa acolá. No 33º dia, Beatriz estava decretando pela manhã quando algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez, ela sentiu algo profundamente diferente. As palavras não eram mais mecânicas, eram carregadas de poder real. Ela não estava apenas falando, estava decretando com autoridade genuína. Algo havia mudado fundamentalmente dentro dela. E então, no 40º dia, a manhã final do experimento, algo impossível de explicar como coincidência aconteceu que consolidou completamente a transformação. Beatriz acordou naquela sexta-feira, dia 40, e fez seus decretos com autoridade plena, com convicção total pela primeira vez. Não era mais um experimento. Não era mais um teste cético. Era uma prática estabelecida de alguém que havia visto resultados concretos e agora acreditava completamente. Eu decreto agora, com toda a autoridade que me foi dada como filha de Deus, haja abundância financeira completa na minha vida. Eu decreto, todas as dívidas são dissolvidas agora. Eu decreto, um fluxo constante de renda abundante vem para mim de múltiplas fontes. Eu decreto, sou suprida ilimitadamente pela substância divina. Assim como Deus decretou, haja luz e a luz existiu, eu decreto abundância e a abundância existe. Está feito. Está completo. Está manifestado perfeitamente. Assim é. 2 horas depois, Beatriz estava no trabalho quando recebeu uma ligação de número desconhecido. Atendeu esperando ser um cobrador, como era comum. Mas a voz era de um advogado que ela não conhecia. Senhora Beatriz, meu nome é Henrique Almeida. Sou o advogado responsável pelo inventário do falecido senhor Manuel Santos. Você conheceu esse senhor? Beatriz pensou rapidamente. Manuel Santos? Levou alguns segundos, mas então lembrou. Era um senhor idoso, vizinho de infância da família dela décadas atrás, quando morava em outra cidade. Um homem solitário, sem família próxima. Beatriz, adolescente na época, havia sido gentil com ele, havia feito pequenos favores, havia conversado quando outros ignoravam. Mas isso era 25 anos atrás. Ela mal lembrava. Sim, conheci há muitos anos quando eu era jovem. Por quê? O advogado continuou com voz profissional. Senhor Manuel faleceu há 3 meses. Ele não tinha herdeiros diretos, mas deixou um testamento específico, deixando uma quantia significativa para você, como gratidão por bondade demonstrada anos atrás. Aparentemente, você foi uma das poucas pessoas que o tratou com dignidade e respeito quando ele estava sozinho. A quantia é de R$142 mil. Beatriz ficou completamente congelada, paralisada em silêncio absoluto. R$142 mil? Era impossível. Era exatamente o suficiente para pagar todas as dívidas acumuladas do tratamento médico de Paulo e ainda sobrar para começar uma vida nova com folga. Era impossível ser coincidência que isso aparecesse no 40º dia exato dos decretos. Quando Beatriz conseguiu falar novamente, com a voz trêmula, perguntou: Quando o senhor Manuel faleceu? Exatamente. 3 meses atrás, em março. Mas o processo de inventário demora. Conseguimos localizar você apenas agora, através de investigação. Beatriz fez um cálculo mental rápido. 3 meses atrás era exatamente quando ela estava no fundo absoluto do desespero, exatamente quando Dona Eunice havia sugerido os decretos, exatamente quando ela estava considerando desistir de tudo. A herança já existia
legalmente naquele momento, mas só se manifestou fisicamente na vida dela no 40º dia de decretos consistentes. Emma escrevia no livro: decretos não criam algo do nada. Decretos abrem você energeticamente para receber o que já existe no campo das possibilidades, mas estava bloqueado. Quando você decreta, você remove bloqueios internos e alinha-se vibratoriamente com a bênção que já estava tentando chegar até você. 3 semanas depois, Beatriz tinha o dinheiro depositado na conta. Pagou cada dívida completamente. Ficou livre do peso que carregava há anos. Teve folga financeira pela primeira vez em uma década. E mais importante, havia aprendido um princípio que continuaria usando pelo resto da vida. 5 anos depois daqueles 40 dias transformadores, Beatriz estava em uma situação radicalmente diferente. Não apenas financeiramente estável, mas próspera. Havia continuado decretando diariamente. Havia ensinado Rafael, agora um jovem adulto, a decretar também. E ambos viviam vidas de crescente abundância, não por sorte ou herança única, mas por aplicação consistente da lei espiritual. Beatriz voltou múltiplas vezes para visitar Dona Eunice e agradecer profundamente. E numa dessas visitas, Dona Eunice explicou algo crucial que Emma Curtis Hopkins sempre enfatizava. Beatriz, querida, a herança que você recebeu não foi um acidente, não foi sorte. Manuel havia deixado aquele dinheiro para você legalmente há anos, mas estava bloqueado, inerte, não manifestado na sua experiência. Quando você começou a decretar com autoridade, você mudou sua vibração de escassez para a abundância. E nessa nova vibração, você se tornou magnética para a bênção que já existia, mas não podia alcançar você enquanto estava em vibração de desespero e fechamento. Decretos abriram isso para você, e o que já era seu por direito divino, finalmente pôde se manifestar. Agora você precisa aprender exatamente como decretar como Deus decretou, segundo Emma Curtis Hopkins ensinou. Vou te dar instruções completas, passo a passo, palavra por palavra. Emma ensinava que decretar efetivamente tem 5 elementos essenciais que devem estar presentes. Primeiro elemento: autoridade. Você não está pedindo permissão, não está suplicando favores, não está mendigando bênçãos. Você está decretando como um herdeiro legítimo do reino, como uma filha de Deus, como a expressão da divindade. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz que você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Isso não é uma metáfora poética, é uma realidade espiritual. Você tem autoridade delegada pelo próprio Criador. Jesus confirmou isso. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Lucas, capítulo 10, versículo 19. A autoridade espiritual é real. Use-a. Segundo elemento: presente, não futuro. Deus não disse, haverá luz amanhã, ou talvez haja luz se as condições forem favoráveis. Ele disse, haja luz, presente imperativo, agora, imediatamente. Seus decretos devem ser: eu decreto abundância agora. Não, eu decreto que terei abundância um dia. Está manifesto, não será manifestado eventualmente. Presente, sempre presente. Terceiro elemento: especificidade clara. Deus foi específico. Luz, firmamento, terra seca, vegetação. Não abstrações vagas, mas realidades concretas. Seus decretos devem ser específicos também. Não, eu decreto mais dinheiro, mas eu decreto a quantia específica de X reais manifestada até a data específica. Quanto mais específico, mais poderoso. Quarto elemento: finalização definitiva. Deus decretou e não ficou ansiosamente verificando se funcionou. Ele viu que era bom e seguiu em frente. Seus decretos precisam dessa finalização. Está feito, está completo. Assim é. E então soltar, confiar, não ficar obcecada verificando. Quinto elemento: consistência diária. Beatriz fez por 40 dias consecutivos, não 40 tentativas aleatórias espalhadas por meses, mas 40 dias seguidos, construindo o momentum energético. Emma recomendava no mínimo 21 dias para novos padrões neurológicos, idealmente 40 para a transformação profunda.
Melhor ainda, 90 dias para a mudança permanente. Agora, o protocolo exato de como fazer seus decretos matinais. Passo 1. Prepare o ambiente. Acorde e antes de fazer qualquer outra coisa, antes de olhar o celular, antes de pensar em problemas, antes de deixar as preocupações invadirem, vá para um lugar tranquilo onde possa ter 10 minutos sem interrupção. Pode ser seu quarto, pode ser a sala, pode ser a varanda. Onde for possível ter uma privacidade breve. Passo 2. Fundamente-se na palavra. Leia em voz alta um versículo bíblico que afirma o poder criativo da palavra. Algumas opções. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Isaías, capítulo 55, versículo 11. Diga ao fraco, sou forte. Joel, capítulo 3, versículo 10. Tudo quanto pedirdes em oração, crede que já recebestes, e será assim convosco. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Escolha um versículo, leia em voz alta, deixe-o penetrar. Isso ancora seu decreto em um fundamento bíblico sólido. Passo 3. Declare sua identidade divina. Antes de decretar a abundância específica, estabeleça o fundamento de quem você é. Eu sou filha de Deus Todo-Poderoso. Eu fui criada à imagem e semelhança do Criador. Eu tenho autoridade espiritual delegada por Cristo. Eu sou herdeira do reino. Eu sou expressão da substância divina infinita. Esta é minha identidade verdadeira, eterna, imutável. Fale isso com convicção crescente. Não é uma afirmação vazia. É o reconhecimento de uma verdade espiritual. Passo 4. Decretos financeiros específicos. Agora, decrete sua abundância financeira com todos os elementos presentes. Autoridade, presente, especificidade, finalização. Use suas próprias palavras, mas mantendo a estrutura. Exemplos baseados em Ema. Eu decreto agora, com toda a autoridade que me foi dada como filha de Deus. Haja abundância financeira completa na minha vida neste exato momento. Eu decreto, todas as dívidas são dissolvidas completamente agora. Eu decreto, diga a quantia específica do valor que você precisa em reais. Manifeste-se na minha vida até tal data específica. Eu decreto, oportunidades múltiplas de renda abundante fluem facilmente para mim a partir de hoje. Eu decreto, sou suprida ilimitadamente pela substância divina, que é inesgotável e infinita. Assim como Deus decretou haja luz e a luz instantaneamente existiu, eu decreto abundância e a abundância existe agora. Não haverá, não existirá, mas existe agora no reino espiritual e manifesta-se fisicamente e imediatamente. Está feito, está completo, está manifestado perfeitamente. Assim é. Amém. Passo 5. Gratidão antecipada. Finalize com gratidão, como se já tivesse recebido, porque espiritualmente já recebeu. Eu agradeço profundamente porque a abundância é uma realidade estabelecida agora. Eu agradeço porque as portas se abrem. Eu agradeço porque as soluções aparecem. Eu agradeço porque sou suprida abundantemente. Obrigada, Pai. Está feito. Passo 6. Solte e confie. Levante-se e vá viver seu dia normalmente. Não fique obcecada verificando se funcionou. Não fique ansiosa duvidando. Decretou, soltou, confiou. Como um agricultor que planta a semente e não fica desenterrando para ver se cresceu. Plantou, confia no processo, espera a colheita no tempo certo. Faça isso rigorosamente, sem exceção, todos os dias por 40 dias, no mínimo. E aqui estão alguns pontos cruciais que Ema enfatizava e que muitas pessoas erram. Primeiro, não confunda decretar com pedir. Decretar não é pedir gentilmente ao universo. Não é suplicar a Deus como se ele fosse distante e relutante. É exercer a autoridade espiritual que já é sua. É reconhecer que a abundância já existe e você está simplesmente alinhando-se com ela. É uma grande diferença. Segundo, não deixe a dúvida cancelar o decreto. Quando pensamentos de dúvida surgirem, e surgirão,
Não os combata violentamente. Simplesmente retorne ao decreto. Eu decretei. Está feito. A dúvida não tem poder sobre o decreto divino. E siga em frente. Terceiro, não conte para céticos durante o processo. Jesus disse: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Decretos são sagrados. Não os exponha a pessoas que zombarão e contaminarão com a incredulidade. Mantenha privado ou compartilhe apenas com pessoas de fé até a manifestação estar completa. Quarto, combine decretos com a ação prática. Decretar não substitui a ação, complementa a ação. Se a oportunidade aparecer, agarre. Se a ideia surgir, execute. Se a porta abrir, entre. Decretos abrem caminhos, mas você precisa caminhar pelos caminhos abertos. Quinto, persista além das aparências contraditórias. Beatriz, nos primeiros 10 dias, não viu nenhuma mudança externa, mas continuou, porque Emma ensinou. A manifestação acontece de dentro para fora, do invisível para o visível, do espiritual para o físico. Sempre há uma defasagem temporal entre o decreto e a manifestação visível. Não desista durante essa defasagem. Emma comparava com a gravidez. Quando uma mulher concebe, há 9 meses até o nascimento visível. Mas o bebê existe desde a concepção, mesmo não sendo visível inicialmente. A mesma coisa com os decretos. Quando você decreta, a concepção espiritual acontece imediatamente. A manifestação física leva o tempo de uma gestação. Aprenda a lidar com a impaciência. E, finalmente, entenda que essa não é uma técnica nova da moda. É um princípio bíblico eterno que funciona há milênios. Abraão decretou: serei pai de nações, quando tinha 100 anos, e Sara, 90, ambos biologicamente incapazes de ter filhos. E Isaque nasceu. Gênesis, capítulo 17. Josué decretou: Sol, detente. E o sol parou literalmente. Josué, capítulo 10, versículo 12. Elias decretou a seca e não choveu por 3 anos e meio. Depois decretou a chuva e a chuva veio. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Jesus decretou constantemente: teus pecados são perdoados, levanta-te e anda, Lázaro vem para fora. E cada decreto se manifestou instantaneamente. Paulo e Silas decretaram hinos na prisão e as correntes literalmente se quebraram, as portas se abriram. Atos, capítulo 16. Você tem o mesmo poder, a mesma autoridade, o mesmo acesso à substância divina. Use-o. Beatriz estava completamente quebrada, depressiva, sem esperança. 40 dias de decretos consistentes mudaram absolutamente tudo. Não porque ela mereceu especialmente, não porque ela era mais espiritual, mas porque ela aplicou uma lei espiritual que funciona para qualquer pessoa que a aplique corretamente. Você pode fazer exatamente o mesmo, começando amanhã de manhã. Não espere a segunda-feira. Não espere o primeiro dia do mês. Comece amanhã. 40 dias a partir de amanhã. E observe sua realidade financeira transformar-se de formas que parecerão milagrosas, mas que são simplesmente a lei operando com perfeição matemática. Deus decretou: haja luz, e a luz existiu. Beatriz decretou: haja abundância, durante 40 dias, e a abundância existiu. Não por sorte, mas por lei. Você foi criada à imagem de Deus. Você tem poder criativo através da palavra. Comece amanhã. 40 dias de decretos diários, e apenas observe. Se este vídeo revelou o poder bíblico do decreto que você não sabia que tinha, deixe um gostei e se inscreva no canal. Escreva nos comentários: eu decreto como Deus decretou. Declare publicamente seu compromisso. No princípio era o Verbo. Sua palavra tem poder criativo. Use-a com autoridade. Use-a com fé. Use-a agora.